Hoje é um sábado, dia 24 de setembro de 2022. Já estamos na era pós-coronavírus, né? Quer dizer, que eu saiba, houve uma revalorização da biblioteca. Eu frequento lá o centro de São Paulo, né? O centro de São Paulo, uma época tinha muitos sebos ali, abarrotados de livros, e os sebos ali estão com poucos livros. Eu entendo que, de certa forma, houve uma valorização do fato da pessoa estar em casa, estar estudando em casa, estar montando a sua biblioteca na própria casa. Está tendo esse foco agora, pessoas montarem biblioteca na própria casa, escritório na própria casa. Eu tive o privilégio de montar essa biblioteca durante 20 anos, mas assim, foi muito aos poucos, né? Eu tinha livro de economia, direito, depois fui comprando livro de várias áreas. E repetir, para mim, assim, biblioteca é algo essencial, porque é uma fonte de automotivação, sempre. Você está assim, indeciso, fazendo a vida, ou não tanto por ocupar o tempo, não vejo nesse sentido, mas algo assim, procurar energia, sabe? Situações de dificuldade que eu tive que procurar energia. Uma ideia diferente de como fazer as coisas, levar a rotina, e a biblioteca realmente ela tem livros ali que podem fazer a gente enxergar as coisas de uma forma diferente. Interessante, vou mostrar aqui um livro, isso aqui é interessantíssimo, Origem da Riqueza. Olha que livro interessante. É claro que eu já falei que eu gosto de livro de autoajuda, né? Claro que isso aqui não é um livro de autoajuda, é Origem da Riqueza, mas olha que interessante, a tese do sujeito. Ele fala, lá pelas tantas, né, na faculdade dessas top 10 americanas, ele fala que a origem da riqueza pode estar relacionada a uma organização. Ele tem uma tese que a organização está relacionada à riqueza. Assim, você não tem nada para fazer? Então começa a organizar alguma coisa, começa a arrumar, começa a coordenar. Ele fala que isso é físico, quântico, molecular, sei lá eu. O fato de organizar as coisas é um sinal de evolução. Claro, é um livro imenso, eu não li inteiro, mas eu li a tese principal dele, é uma tese muito interessante. Ele fala que a organização é a base para o desenvolvimento das coisas. Eu concordo com isso, quem é que não vai concordar? Organização é a base, você sabe o que faz, você sabe. Então, algumas na própria vida mesmo, tinha umas situações que eu não sabia o que fazer. Eu falei, e agora, fazer o quê, né? Aí eu, não, começa organizando uma coisa e a coisa vem na sequência. A evolução vem na sequência. Crítica aqui. Uma vez eu acompanhei um prêmio Jabuti, eu queria saber como é que é a história do prêmio Jabuti, a lógica, né? Eu falava, que tipo de livro que ganha o prêmio Jabuti? Eu comprei o livro Os Limites do Possível, André Lara Rezende. Não. Depois que eu comprei esse livro aqui, que ganhou o prêmio Jabuti, eu entendi o que é prêmio Jabuti. Piada. É texto de jornal, sei lá eu. O cara não tá nem aí. É só para agradar as pessoas. Importante, ver lá a editora Portfólio Pinguim. Editora internacional, é um player grande, né? Obviamente, o prêmio Jabuti tem um viés. Eu falo porque eu li o livro, eu comecei a ler o livro, é horroroso para ler. Desculpa dizer, é uma porcaria esse livro aí para ler. É uma porcaria. Para economista é ruim, eu não fiz economia inteiro, o curso, mas assim, eu tenho noções boas de economia, e esse livro é uma porcaria para ler. O Prato das Furtadas da Vida dá baile esse livro. Roberto Campos, que eu vou mostrar aqui, por exemplo. Esse livro é uma porcaria para se ler. Não dá para entender nada o que o cara fala. Ele enrola, fala, volta, fala inflação, deflação e juros. Cara, sabe aquela linguagem de economista? Você fica perdido, não sabe o que o cara tá falando, e a porcaria ganhou o prêmio Jabuti. Você vê que esse prêmio Jabuti é uma piada mesmo. É comprado, né? Claro, né? São grupos ali que compram para promover o livro, para promover a editora, óbvio. Uma crítica aqui, esse livro aqui, Thomas Piketty. Olha o que eu vou falar desse livro. É um livro que foi muito falado, muito comentado. Lançou, o pessoal falou, não, é o novo marxismo, é o novo marxismo. E aí ele fala no livro mesmo, que as diferenças entre as pessoas vão aumentar, os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Conforme a história do marxismo é o seguinte, eu trabalhei na biblioteca de um senhor, ele que era a pessoa que mais tinha livros sobre Marx na América Latina, e acho que tinha mesmo, que tinha muito livro sobre marxismo. Né? Então, bem capaz que tivesse mesmo. Mas é o seguinte, como que você quer que um discurso de 1800 seja atual até hoje? É meio difícil, parece Bíblia, né? Não, porque Bíblia é isso, Bíblia 2000 anos atrás é atual até hoje. Você vê que parece uma seita, uma religião. O marxismo é uma religião, não há dúvida. O cara pega um conceito de desigualdade social e ele transforma todos aqueles conceitos que Marx, sei lá se pensou em tudo isso, exploração da mais-valia, do pobre, do proletariado, a exploração capitalista, roupagem nova, e explora esse discurso até você chega. E aí você vê isso. Eu acho que os economistas que dizem que ele ganhou o prêmio Nobel Economistas do ano da França, não, pelo amor de Deus, eu não consigo ler esse tipo de livro. Eu comprei, comecei a ler, mas é muito chata a leitura. Ainda mais se você sabe o final da história. Falar, o mundo vai ficar cada vez pior. Exploração capitalista. Bom, você sabe esse final da história, para que quiser ler o livro todo? Assim, não vou dizer que é ridículo, mas é um livro que, para mim, ele não acrescentou nada. É muito mal comentado. Não é que é mal falado, é comentado.
porque é uma pessoa polêmica, é o Roberto Campos, tá na polpa. Tá aqui o livro original dele, comprado, eu li inteiro esse livro aqui, e olha, é uma obra-prima realmente. Falar, porque eu li o livro inteiro, tinha pachorra de ler, porque é um livro que vale a pena ler. Aliás, é um livro que o Itamaraty recomenda para quem quer prestar concurso em Rio Branco. Porque ele foi diplomata, né? Que eu saiba, ele foi diplomata nos Estados Unidos, acho que foi França, não sei, mas na Europa, mas ele foi, acho que na Inglaterra que ele foi. Eu sei que Campos, o grande detalhe dele, que eu acho impressionante, é que ele tinha uma visão muito além do tempo. Assim, brincando, eles veem visão além do alcance. Mas é isso mesmo. O Roberto Campos tinha uma visão muito além do tempo, mas muito para frente. Igual eu estava falando do dinheiro histórico do Onassis, que ele tinha uma visão de fazer o financiamento das transações dele com base no fluxo de caixa das rotas de petróleo. O Roberto Campos tinha uma visão de fundo de investimento, que era uma visão única. Hoje é muito comum falar em fundo de investimento, né? Tem fundo de investimento bom, fundo de investimento ruim, ETF, vários fundos, várias estruturas, várias holdings estruturadas, mas assim, Roberto Campos falava de fundo de investimento como BNDES. O BNDES é um fundo de investimento, Previdência é um fundo de investimento. Tudo isso é fundo de investimento. Foi épocas que o Roberto Campos tinha uma visão além do tempo. Uma coisa que eu pelo menos penso dessa forma. O que seria do coronavírus no Brasil se não fosse o Sistema Único de Saúde, hein? As pessoas, elas vivem até hoje à base da aposentadoria. O Único de Saúde, tudo bem que ele é custoso, ele é um troço que custa caro no Brasil, mas ele ajuda a resolver muitas desigualdades, isso não é inegável. O gênio criador da Previdência e do BNDES foi o Roberto Campos, não sei se as pessoas sabem disso, mas foi. Lembre, ele era da época do Vargas, ele trabalhou na época do Vargas. Mas ele foi muito criticado, né? Muito ligado aos militares, ele foi muito criticado. Mas eu vendo o perfil, eu encontrei ele pessoalmente, na verdade. Ele estava lá, eu vi ele de perto, inclusive. Ele não era militarista, assim, do ponto como... Aquele perfil militarista que as pessoas tinham, aquela ideia do cara fortão, que anda armado, quer saber da ordem das pessoas, não parecia ser esse perfil dele. Ele era, segundo a história que ele conta, ele iria ser coroinha de igreja, pastor, padre, né? Igreja católica. E decidiu por caminho da diplomacia. Mas o Roberto Campos, ele não tinha perfil militarista, ele tinha perfil intelectual. A carreira, não era nem economista, ele era diplomata de carreira. Agora, as ideias deles eram muito avançadas para a época dele, por essa razão fez muito sucesso. As questões existiam, o DataSUS, BNDES, Caixa Econômica Federal, isso não existia do jeito que existe hoje. Fundo Garantia por Tempo de Serviço, se não fosse o Roberto Campos, quem inventou todo esse embrião nesse sistema de previdência foi ele. Político interessante, tem um outro livro aqui muito interessante, Nixon na Arena. Eu não sei se as pessoas, esse livro, obviamente, não dá para encontrar para comprar, porque é impossível, é um livro muito antigo. Fala assim, é um livro que marcou você, marcou sua infância. Esse livro marcou minha juventude. É um livro muito bem escrito, ele é advogado, é um livro muito bem escrito. Então é o próprio Nixon que escreveu o livro, e ele dividiu em capítulos, assim, muito simples, muito, muito tranquilo de entender. E, olha, eu achei muito bom esse livro. Na verdade, porque na verdade ele passou por coisas boas, né? Pelo que eu tive conhecimento do livro, ele era um CDF, né? Era um cara que não era muito rico, era uma classe média. Só que o cara era muito durão, muito correto. A situação do Watergate, que ele foi... aquele escândalo, né, da espionagem. Presidente muito Durango. Para a época, era presidente muito Durango. E, eternamente, o escudeiro dele, que é o Henry Kissinger. Eu, sinceramente, eu sou contra as visões do Kissinger em si, porque eu tenho livros dele, inclusive, mas eu acho que é uma pessoa que influenciou demais a política americana, em excesso, inclusive. Hoje em dia, se você for falar em China, quem deu toda essa margem para a China crescer? Foi ele, né? Lógico, né? Sabem disso, mas quem deu a margem que falou, olha, a China é isso, a China é aquilo, a China é uma ameaça, foi o Kissinger. Foi nisso que começou da abertura. Tanto que o notório, na época, o Kissinger, que o Nixon fez para a China. Tudo bem que tinha época do Vietnã, era outros tempos, né? Época da Guerra Fria, era o auge da Guerra Fria. Mas eu acho que, bom, para bem e para mal, por um lado, foi o que desenvolveu a China, isso não há dúvida nenhuma. Quem desenvolveu a China foi nos Estados Unidos, quem ajudou a desenvolver foi essa política do Nixon, isso não há dúvida, que fez essa abertura. Criticar, falar bem ou falar mal, mas assim, quem fez a abertura foi o Kissinger e o Nixon, através desse alerta do Kissinger. Então o Kissinger é o maior culpado, por exemplo. Do ponto de vista da concorrência, né? Claro, né? Concorrência, falar, olha, concorrente, por que o concorrente cresceu tanto assim? De onde? Então o próprio americano ajudou o concorrente a crescer. Seja até para os jovens, porque dá muitas dicas, assim, como comportamento mesmo, né? Eu acho que é muito, muito interessante a forma como ele escreve. E é memorável aqui, foi muito falado aqui no Brasil, Wolfgang Sauer, o homem Volkswagen.
não é da indústria automobilística sabe que esse é um cara famoso, né? Ele, que eu saiba, ele era o embaixador de toda a indústria de tecnologia europeia no Brasil, era embaixador. O interessante da história, pelo que eu li, é que ele começou trabalhando em manutenção de submarinos na Venezuela, olha isso. Indústria militar na Venezuela e manutenção de submarinos, olha que interessante. Lindas, né? Começou a conhecer a América Latina, aí faltava um executivo, foi lá e ia no lugar do executivo, e aí ganhou destaque porque era competente mesmo, né? Assim, diz a lenda, eu nunca vi pessoalmente, né? Que era um senhor muito alto, muito bonito, né? Impressionante. A história dele, né? A história da Auto Latina. Lógico, né? O sindicalismo brasileiro está completamente ligado à indústria automobilística. Livros, assim, nesse trecho aqui, livros de economia, mas assim, eu prefiro livro de economia, acho que economia faz parte, mas eu acho que não é só livro de economia. Por exemplo, falar dois livros agora aqui que eu li em parte e eu não gostei, e não está relacionado à economia. Ian Matei, A Venda, Tráfico de Gente. Olha que livro pesado. Eu comprei, acho que foi na La Selva, Maria La Selva, um livro muito pesado, muito, demais. Pensou uma livraria por aí, uma brasileira contra a máfia. É um relato, parece ser verdadeiro, de uma brasileira que viveu a máfia nos Estados Unidos. Assim, umas histórias tão pesadas, tão... Porque eu acho que para leitura também tem que ser algo que agrega alguma coisa para as pessoas. Por isso que eu falo que eu li muitos livros, parcialmente, no inteiro. Estava falando do Henry Miller, é um livro que é desagradável, o Trópico de Câncer, é desagradável aquele livro. Igual esse livro aqui, Brasileira contra a Máfia. Poxa, mas você falando só da vida da mulher perseguida pela polícia, porque ela foi perseguida pela polícia. Ela estava na máfia, a máfia entrou lá, começou a querer saber da vida dela, da vida das pessoas, ela estava meio mafiosa, ela sobrou para ela, óbvio, né? Como funciona a máfia nos Estados Unidos, quer dizer, mas é horroroso, é horroroso. Ian Matei, A Venda, pela Madrugada. É um livro muito pesado. Interessante isso, eu acho interessante, eu vou chamar assim, o array, a matriz, né? Que eu leio livros de vários tipos. Por exemplo, do vídeo aqui, eu estou falando sobre livro de economia, mas assim, eu acho que marcante mesmo, marcante se fosse falar a sugestão, livro marcante, é o Origem da Riqueza. O cara, quando ele fala isso, olha, você sabe, como se fosse dar uma dica, como se fosse, sabe o que fazer, por dizer, de estudos científicos, começa a organizar as coisas, arrumar as coisas. E é verdade. Se parar pensar nas coisas da vida, como um todo, né? Pessoa comum. Quando você não sabe o que faz, você não sabe por onde começar, comece a organizar as coisas. Você vai ver que parece uma mágica, as coisas começam a se organizar, se arrumar e você vai evoluindo bastante nos trabalhos. E falando sobre os meus livros, né, na biblioteca, tem mais livros para falar aqui, eu vou falar durante um tempo ainda. Eu acho isso, os livros são uma fonte de energia. Não do ponto de vista, porque as pessoas compram livros às vezes para mostrar, ou o advogado que quer fundamentar as peças. Não, vou comprar livro por prazer mesmo, porque eu queria saber o conteúdo de alguns livros. Tanto que eu não leio inteiro, muitos deles. Alguns livros eu leio inteiro, outros não. Então hoje é um sábado, 24 de setembro de 2022. Então, Lanterna Pouco, Roberto Campos, Nixon na Arena, Wolfgang Sauer, Homem Volkswagen, Possível do André Lara Rezende, Jabuti, vai vendo, né? O Capital, Thomas Piketty e o outro, Ian Matei, A Venda e Uma Brasileira contra a Máfia.